capítulo 1, versos de 1 ao 14. Queria mesmo toda a sua atenção agora. Bom, assim como você prestou bastante atenção a cantar, que eu vi, estava cantando, eu vi. Queria que você também desse bastante atenção à palavra de Deus neste momento. Bom, era para o seu coração. João 1, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do nosso querido Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Ó Deus, Tu és tão querido, Tu és tão santo e glorioso, Tu és tão amoroso, Pai. Tu és presente entre nós. Obrigado pelos hinos cantados. Foram para a Tua glória. O Senhor merece muito mais. O Senhor merece mais, muito, muito mais. Mas fizemos de todo o coração para o Senhor. Agora, Deus, a Tua palavra está aberta. Ela é santa, ela é viva, ela é Tua palavra. Ó Senhor, como ela é viva, vivifique-a em cada coração aqui, Senhor. Que ela possa realmente entrar nas nossas vidas e agir de tal modo que nós sejamos transformados pelo convite do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certa vez um professor de uma renomada universidade, chegando próximo ao Natal, distribuiu uma folha com uma palavra só. A palavra era Natal. E embaixo daquela palavra ele pediu que os jovens, que os alunos escrevessem tudo aquilo que lhes viesse à mente quando eles liam a palavra Natal. Ele deu a eles um tempo. Depois de um tempo ele recolheu para ver o que é que eles haviam escrito quando pensavam em Natal. Então eles escreveram: árvore, pinheiro, cipreste, sinos, lantejoulas, bolas, cânticos, avelãs, amêndoas, nozes, passas, tâmaras, figos, castanhas, chocolate, caramelos, Papai Noel, neve, brinquedos eletrônicos, bolo, pudim, torta, refrigerantes, peru. E nenhum deles, em uma sala de 50 alunos, escreveu Jesus. Tenho para mim, meus irmãos e amigos, que assim como não houve lugar para Jesus quando Ele veio aqui neste mundo, e muitas vidas ainda hoje não há espaço para Jesus. Mas o Natal é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus encarnado. E nesta época de Natal estamos festejando nada disso que as pessoas não notaram, mas estamos festejando a encarnação do Filho de Deus. Estamos celebrando o fato de que Deus se fez homem, tornou-se um de nós. O resto é resto, e passaríamos muito bem sem aquilo, mas não passaríamos nada bem sem Jesus. João deixou isso bem claro. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem.
e habitou entre nós. A grande pergunta é: por que é que ele fez isso? Por que ele deixou a sua glória? Eu fico imaginando. Às vezes eu vejo pessoas como, por exemplo, Ike Batista, bilionário, trilionário, nem sei quanto bilionário, que teve um problema esse ano passado aí, e dizem que ele se tornou de classe um pouco mais baixa, né? O homem quase ficou louco, entrou em desespero. Muitos, quando perdem tudo, se matam, porque não querem deixar a sua glória. Mas o meu Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele quis deixar a glória dele, que é muito, mas muito maior do que qualquer glória que possa ser conquistada por essas mãos. Mas Ele quis deixar a sua glória, sua habitação, seu lar celestial, para vir aqui e encarnar-se. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, para revelarmos o Pai, para trazer a nós a possibilidade clara de conhecermos Deus. Versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Certa feita, um dos discípulos disse a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus virou para ele e disse assim: meu querido, eu estou há tanto tempo com vocês, preste atenção, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus veio revelar-nos o Pai. Talvez nós nos perguntemos como é Deus. A resposta bíblica que nós encontramos é que Ele é como Jesus. E por causa da encarnação podemos conhecer o Deus Emanuel, Deus conosco. Cristo disse: quem me vê a mim vê o Pai. E quando aqui esteve, Jesus mostrou o poder de Deus. Porque está escrito: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Foi o que Nicodemos disse. Quando Jesus esteve aqui, Ele mostrou a sabedoria do Pai. Certa feita, soldados foram prendê-lo, mas foram presos pelas suas palavras e disseram, testemunharam: jamais ouvimos alguém falar como este homem. Quando Ele esteve aqui, Ele mostrou a glória de Deus. Por exemplo, quando Ele estava com os discípulos no Monte da Transfiguração, diz a palavra do Senhor que Ele foi envolvido com a glória celestial, e uma voz do céu vinha e falava com Ele. Quando Ele esteve aqui, Ele mostrou o amor do Pai. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém disse assim: nós já sabíamos que Deus podia construir o universo, mas até que Jesus veio, não sabíamos que Ele consentiria a trabalhar com ferramentas de um carpinteiro. Sabíamos que Ele estava cercado de anjos e serafins, mas não poderíamos sequer imaginar que Ele condescenderia, para mim é difícil, né? A conviver, a comer na mesma mesa com publicanos e pecadores. Então as autoridades judaicas, os santarrões, realmente reprovavam o que Jesus fazia. Como é que pode você, dizendo-se homem santo, comer com publicanos e pecadores? Mas Jesus lhes disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus se encarnou, meus irmãos e amigos, para mostrar a nós o Pai, para revelar-nos o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você crê em Jesus como seu Salvador, você crê em Deus. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você entrega a sua vida nas mãos de Deus. Então, quando você recebe Jesus em seu coração, você recebe Deus na sua vida. E esse Deus Todo-Poderoso, por amar você, permitiu que o Filho dele viesse aqui encarnado. Então, em primeiro lugar,
Jesus se encarnou para mostrar-nos o Pai. Segundo lugar, Jesus se tornou homem para que pudesse morrer pelos meus e pelos teus pecados. O versículo 29 do mesmo capítulo 1 de João diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros do Antigo Testamento não podiam tirar pecados, mas nós estamos diante de o Cordeiro de Deus. Este é o que pode tirar os pecados. No livro de Hebreus é tratado sobre essa questão do Cordeiro que tira o pecado. E lá está escrito assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Esta é a lei de Deus. Sem o sangue perfeito derramado, não há perdão de pecados. E Jesus, saiba você claramente, derramou o sangue dele na cruz. E esse é o único sangue, só este sangue que Jesus derramou é capaz de lavar você dos seus pecados, perdoar você, limpar você, preparar você para a eternidade. O mesmo autor de Hebreus diz: todo o sangue de animais derramados no Velho Testamento não valeu nada para perdoar um só pecado. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o Cordeiro de Deus. Diz então Hebreus 10:5: então o Pai preparou um corpo para que Jesus pudesse vir aqui, encarnar-se, viver entre nós e morrer, dar a vida naquela cruz. Só Deus poderia, na carne, fazer um sacrifício perfeito para perdoar pecados. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifício pelos pecados, mas Cristo, como o sumo sacerdote, ele não ofereceu um sacrifício, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. A si mesmo. Por isso ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém. Eu tenho poder para dar e para retomar, mas eu voluntariamente abro e deu. Cristo é o único sacerdote que pode perdoar você. O verso de Hebreus é claro. Ele diz que quando uma pessoa fica confiando no que ela pode fazer, tudo isso são obras mortas, não podem salvar ninguém. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que se encarnou para morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados. O que é que você está fazendo desse Cordeiro? Será que o Natal não pode te lembrar a importância desse Cordeiro que deu a vida por mim e por você? Jesus se encarnou para morrer e pagar os nossos pecados. Terceiro, Jesus se tornou homem para destruir as obras do diabo. Desde que o diabo se rebelou lá na eternidade passada contra Deus, desde que ele atacou os nossos primeiros pais no jardim do Éden e teve êxito, então a raça humana ficou escravizada debaixo das obras do diabo. E você vê essas obras a rodo por aí. Que é mais do que um homem dizer que matou mais de 40 pessoas no Rio de Janeiro essa semana e friamente declarar que assim que ele sair da prisão voltará a matar, porque esse é o seu prazer. Um homem deste, meus irmãos, anda com uma pessoa chamada Satanás. O versículo de número 5 aqui diz: a luz, que é Jesus Cristo, resplandece nas trevas. Jesus veio para resplandecer nas trevas. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo cega, ele escraviza, induz ao pecado. Ele convida as pessoas a prazeres momentâneos que só vão levá-las à destruição. E sem Jesus, ninguém tem poder para deixar essas obras. Talvez você seja uma pessoa vencida por uma série de vícios,
de pecados. Talvez você seja uma pessoa tomada, completamente tomada por uma vida de emoções dominadas pelo reino das trevas, e você não consegue se libertar disso. Você sabe que está andando errado, você sabe que esse não é o caminho de Deus, você não tem certeza que está indo para o céu, porque você sabe que os pecados te condenam, mas você olha para você mesmo e diz: mas eu não consigo deixar isso. É porque você não tem força sem Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus e que Cristo Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há um contraste gritante entre o fracasso do primeiro Adão, quando ele foi tentado, e a vitória do último Adão, Cristo, quando o diabo veio tentá-lo pessoalmente. Deus, como Deus e Espírito, não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago 13. Portanto, Jesus teve que ser encarnado. E aí a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi vitorioso. Jesus havia dito que pela sua morte o príncipe deste mundo, Satanás, seria julgado, e que os principados e potestades seriam despojados e vencidos. Então ele encarnou para morrer e, ao ressuscitar, vencer tanto o poder da destruição de Satanás quanto o poder da morte. Mas Jesus não veio somente para salvar o pecador, mas libertar este pecador do poder do diabo. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador, quando uma pessoa crê no Cordeiro de Deus, ela é livre. O mesmo Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com esses olhos que a terra há de comer, pela graça e bondosa graça de Deus, eu tenho visto pessoas que outrora eram inclusive possessas por demônios. No dia que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, nunca mais o diabo e o demônio pôde entrar no corpo dessas pessoas. Pela graça de Deus, com esses olhos que a terra há de comer, eu tenho visto famílias chegarem nesta igreja praticamente na miséria de relacionamentos conjugais. Mas para a glória de Deus, no dia que entregaram suas vidas a Jesus, foram libertas dessa destruição. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, para vencer. E se você está em Cristo, é por isso que Paulo diz: você é mais que vencedor. Porque Ele venceu, e com Ele nós venceremos. Nessa época de Natal, meus irmãos e irmãs, há muito suicídio, sabia? Pense bem, no dia 24 e 25, você não tem ninguém para comemorar. Pense bem. Não tem uma pessoa com quem você possa cortar lá, nem que for uma codorna. Não tem ninguém para você compartilhar, para você orar, para você conversar. Muitas pessoas nesse dia se sentem tão sozinhas, tão isoladas, tão abandonadas, que elas não têm e não pensam em outra coisa. Elas enxergam a morte como uma saída, e elas se matam. Algumas dão um tiro na cabeça, outras botam uma corda no pescoço, algumas tomam veneno, e a tristeza de rodo vai levando e tirando vida de pessoas. Mas quem é que está por trás disso? O diabo, porque ele veio roubar, matar e destruir. E talvez algumas dessas pessoas estejam aqui dentro hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus Cristo é o Senhor. É a luz que resplandece nas trevas. E se o teu coração se abrir e você o receber humildemente, dobrando-se aos pés dele, a luz dele vai entrar no teu coração. De tal maneira você vai provar o dom de Deus, que ainda que no dia 25 não tenha ninguém ao seu redor, você vai poder cantar de alegria,
porque o Senhor estará contigo. E Ele nunca mais vai te deixar. Jesus veio destruir as obras do diabo. Você que conhece Jesus, então neste Natal tem uma missão muito importante. Dar este presente maravilhoso que é a luz que resplandece nas trevas, ao coração daqueles que estão perdidos. Não deixe passar essa oportunidade. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quarto lugar, Jesus se tornou homem, Ele se encarnou para mostrar a nós uma nova maneira de viver neste mundo. Veja os versículos 12 e 13. 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos os que o receberam, preste atenção agora, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas estes que receberam Jesus como Salvador, nasceram de Deus, e agora, com uma nova vida, poderão viver completamente diferente do caminho que esse mundo vai. Quantos aqui já viram aquele quadro na parede dos dois caminhos, um estreito e um largo? Levanta a mão, por gentileza. Olha, esse quadro é famoso mesmo, hein? Puxa vida. E sabe que antes de eu conhecer o Evangelho, eu tinha visto aquele quadro, e eu ficava olhando e pensando assim, não é? Eu olhava para aquele quadro que tinha a porta larga, aquela multidão de pessoas, e eu ficava pensando, coitado destes. Sabe qual é o problema? É que eu estava lá naquele caminho. Eu não tinha Jesus Cristo na minha vida. Mas eu me achava tão bonzinho, que eu dizia, coitado destes. E eu estava indo a passos largos com eles, porque a própria maneira de viver mostrava isso. Mas aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem uma nova maneira de viver, por conta da própria vida que o seu Senhor viveu, e que chama-nos a viver agora. Gente, ninguém é salvo porque diz que está seguindo a Jesus somente. A pessoa é salva porque se arrepende do seu pecado, crê em Jesus como Salvador, e quando Cristo entra na vida, muda a vida dessa pessoa para melhor. E aí, esta vida transformada indica que esta pessoa é de Deus. Mas como é que é essa espécie de nova vida? Em primeiro lugar, é uma vida de renúncias. Diz a palavra de Deus em Filipenses 2, do 5 ao 11, que Jesus renunciou muita coisa para você ser salvo. Ele deixou a sua glória, veio aqui e se tornou um de nós. Ele renunciou a sua posição de Senhor no universo por um tempo. Ele renunciou aos seus direitos como Deus por um tempo. Jesus renunciou ao seu bem-estar para assumir nossas dores. Então você, se pensa em seguir a Cristo, quero te dar uma informação: é preciso renunciar, especialmente a sua própria carne. Você vai precisar morrer para você mesmo, para que Deus possa viver na sua vida. Não é possível viver para Deus com ego no trono do nosso coração. Segundo, Jesus viveu uma vida humilde. Jesus nasceu numa posição social humilde. Ou você acha que nascer no estábulo era para um rei? Não. Sua família era pobre. Ele nasceu num lugar destituído de qualquer luxo. Jesus mostrou-se humilde nos seus ensinos. Sua linguagem era simples. Ele falava de aves, lírios, sementes. Jesus mostrou-se humilde nos lugares onde ensinava. Ele andava pelas casas, ruas, praças, praias, montes. Quando muito, um barquinho, um jumentinho. Nada de helicóptero, jatinho. Que contraste. Humilde. Simples. Jesus se mostrou humilde pela vida simples que viveu. Certa feita alguém disse: se eu quero te servir, eu quero te seguir. Aí Jesus disse: você pode vir, mas saiba, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha sequer residência própria.
Jesus se mostrou humilde em atender tantas pessoas e curá-las de tantos problemas e ouvi-las de tantos males gratuitamente. Ele nunca disse para ninguém: na saída deixa uma ofertinha, por gentileza. Nenhuma vez. Ele nunca usou o seu poder e autoridade para alcançar lucro pessoal, porque ele era humilde de coração. Terceiro, Jesus viveu uma vida obediente. E se você quer seguir a Cristo, você vai ter que renunciar, você vai ter que se tornar humilde, e você vai ter que obedecer. Não tem meio termo. Na palavra de Deus e com Deus é assim, sim ou não, não. O que passa disso vem do maligno. É cada dia morrer para nós mesmos e procurar de viver para a glória de Deus. É perguntar-se a si mesmo: Senhor, o que mais o Senhor quer de mim? Senhor, me ensina a tua vontade. Me dá um coração com mais entendimento. Abre meus olhos, Senhor, para que eu te obedeça nos mínimos detalhes. Tire as minhas vaidades. Aquilo que eu não quero abrir mão, Senhor, por amor do teu nome. Livra-me de mim mesmo. Bem que Lutero dizia: meu maior inimigo está dentro de mim. Quantas lutas, mas enfim venceu com Cristo. Marcos diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Queridos, desde o dia que Jesus nasceu, ele foi o único homem que de fato nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer e sabia o tempo todo disso. Ele sabia que o fim dele seria numa cruz, seria pregado, seria morto, desprezado, considerado um nada. Desde a mais tenra infância, aos 12 anos, ele já disse para José e Maria: importa fazer a vontade, cuidar das coisas do meu pai. Ele foi obediente, obedeceu os pais, obedeceu as leis, obedeceu ao Pai celestial. Sua obediência ao Pai era o desejo do seu coração. Salmos 48 diz: minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, é esse o meu prazer. E assim ele viveu, para que nós pudéssemos saber como viver agradavelmente ao Senhor. Gente, não é tão difícil quando a gente quer, quando a gente entende e quando a gente admite o quanto Ele fez por nós. Não é difícil. Dá para fazer sim. Ele não te pediria algo impossível. E Ele te deu o poder e dá àquele que crê para fazer. Filipenses diz então, diante disso, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se você quer viver uma vida agradável a Deus neste Natal, a partir deste Natal, siga aquilo que Jesus viveu. Primeiro, creia nele de todo o seu coração como Senhor e Salvador da sua alma. Depois decida renunciar, andar humildemente e obedecer em tudo. E último lugar, da glória, no trono de Davi, no trono celestial. Veja o versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está vendo João ressaltando a glória de Cristo? Ele é antes, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Jesus é o Senhor e é o Rei dos Reis. Ele é o Rei de amor. Pilatos disse isso: logo tu és rei? Jesus replicou: tu dizes que eu sou um rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, para ser rei. A segunda pessoa santa da Trindade se encarnou para que a promessa do rei se cumprisse na vida dele. Jesus, o Messias, queridos, ainda vai chegar o momento em que ele realmente vai assentar-se no trono de Davi para sempre. Ainda que muitos não aceitem isso, este é o grande propósito de Deus. Toda a história culmina
culmina para que Cristo possa ser realmente exaltado como Rei. Este foi o propósito de Deus no nascimento de Jesus, porque Isaías 9 diz que o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este foi o propósito de Deus na ressurreição, realmente de Jesus. Diz a palavra de Deus: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, seu trono será estabelecido para sempre. Quando ele venceu a morte, a maior inimiga, né, poderíamos dizer assim, nossa, ele venceu e venceu para ser rei. E este será o propósito de Deus quando Jesus voltar. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Este será um dia muito triste para alguns, pois a palavra de Deus diz que todos os que o traspassaram, todos os que o rejeitaram, todos aqueles que não lhe deram atenção, todos aqueles que o jogaram fora de suas vidas, todos aqueles que viveram como se ele não existisse, vão ver a ele, e como que admirados vão dizer: ai, que foi que fizemos? Então ele vai assentar-se no trono da sua glória, como rei, como juiz, e o mundo todo estará diante dos seus pés, porque foi para isso que ele veio. Isso nos faz lembrar que Jesus não é hoje mais somente aquele bebê deitado numa manjedoura. O bebê de Belém veio para revelar o Pai Celestial, mostrou para a humanidade como é Deus e o que é que Deus exige de nós. E eu vou para o final. Sabendo que nós, sendo pecadores, não podemos agradar a Deus, ele morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, ele destruiu as obras do maligno, ele nos libertou da escravidão de Satanás e possibilitou uma vida vitoriosa. E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá e reinará. Este é o Rei de amor. Ele se fez carne para nos fazer filhos de Deus. Este é o Rei de amor. E este amor é apresentado a você hoje. E é o melhor presente que alguém pode receber no Natal. O Verbo que se fez carne. Nele está a vida. Ele é a luz que brilha nas trevas. Ele é a verdade. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Rei de amor. Eu quero convidar você, sem mais delongas, se você nunca entregou sua vida ao Rei de amor, por favor, não deixe de fazer isso urgentemente. Traga seu coração a Jesus Cristo. Deixe Ele reinar em você. E o Natal terá um sentido verdadeiro. E a sua vida será transformada para muito, mas muito melhor. Deixe o Natal ser Natal em sua vida, através de Jesus nascer em seu coração. Vamos curvar nossas frontes. Depois de você ouvir a mensagem cantada e ouvir a palavra pregada, e tudo isso em uma hora, quanta coisa Deus fala com a gente em uma hora, não é verdade? Depois de você ouvir esta mensagem do Rei de amor, eu pergunto a você: o Rei de amor reina no seu coração de verdade? Ele é o Senhor da sua vida? É Ele que, se você olhar agora, se você pudesse fazer um selfie do seu coração, um raio-x, uma radiografia, e pudesse ver o trono do seu coração, quem é que está sentado lá? É mesmo Jesus Cristo? É de verdade? Ou é você ainda? Ou existe algum outro Deus? Ou Ele está vazio? Querido amigo, querida amiga, eu quero convidar você a fazer um convite a Jesus Cristo. Diga para Ele: Senhor, Tu és o Rei de amor, e eu, um pecador perdido. Sem Ti nada sou. Eu sou uma pessoa infeliz sem Ti, Deus. Diga para Ele isso. Meu coração está vazio. O Natal não tem sentido.
minha vida não tem significado. Eu tenho lutado, relutado, desprezado, tenho deixado para depois. Mas o fato é que meu coração continua sem o Senhor. Diga isso para Ele. Mas diga também: Senhor Deus, hoje eu quero mudar essa história, porque eu quero que o Senhor mude a minha vida. Diga para Ele. Diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados todos, especialmente da minha independência, desobediência e incredulidade. Eu tentei viver por mim mesmo, mas eu fui um fracasso. Eu preciso de Ti desesperadamente. E hoje eu entendi que naquele dia na manjedoura, que naquela ocasião da cruz, era por mim. Foi por mim que o Senhor fez aquilo. Então agora eu creio no Senhor, o meu Salvador, o meu Senhor. Diga para Ele: eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados. Creio que o Senhor foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Diga para Ele. Diga: Senhor, vem morar no meu coração, vem perdoar os meus pecados, vem transformar a minha vida. Eu quero te servir, eu quero te seguir. Eu não consigo sozinho, mas o Senhor, que é o Rei de amor, vai atuar em mim. Diga para Ele. Abra a porta do seu coração. Enquanto todos estão com as frontes curvadas, há porventura alguém hoje à noite que, convencido, tocado, esclarecido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, de que precisa receber Jesus no seu coração hoje, quer tomar essa decisão? Você quer convidar Jesus Cristo para ser o seu Salvador pessoal, perdoar os teus pecados? Então, levante uma de suas mãos, numa atitude de decisão, dizendo: pastor, ora por mim, por gentileza, eu quero entregar-me a Jesus Cristo a partir de hoje. Olha, eu não vou chamar você para ficar em pé, não vou te chamar pelo nome, não vou chamar você para vir aqui à frente hoje, mas eu gostaria de pelo menos orar pela sua vida. Se há alguém, levante uma de suas mãos. Nós queremos agradecer a Deus pela salvação que Ele está te dando. Alguém? Esta igreja está cheia. Ou todos são salvos, ou alguém não entendeu a mensagem, ou entendeu, mas ainda está timidamente envergonhado. Vergonha de quê? Daquele que não teve vergonha de morrer por você na cruz. Se você entendeu, levante a sua mão. Nós vamos orar por você somente. Dá graças a Deus pela sua vida. Alguém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar pela cantada, te louvar, a Deus, por esse momento tão querido e tão precioso que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão fiel. Naquele dia, quando todo este povo que está aqui estiver diante do Senhor, nenhum de nós vai poder dizer: eu não ouvi falar da luz que resplandece nas trevas, eu não ouvi falar do Deus que se fez carne. Não, Senhor. Todos aqui, todos nós sabemos agora muito bem. Agora é conosco, agora é nossa responsabilidade. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, por essa comunhão tão gostosa, por esse tempo tão querido. Damos-te louvores porque o Senhor é fiel. Oramos para que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E oramos para que o Senhor abençoe cada vida que está. Nós te somos muito gratos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.